aqui, mas, né, o que que você acha dessa, né, dessa mudança no campo da formação, né, das racionalidades, né? Então, que aí depois eu acho que surge um outro campo da conversa, né, que é, né, com a ampliação da política, né? Eu acho que esse campo da formação bagunçou mais, né? Mas se você quiser falar primeiro das racionalidades, depois a gente fala um pouco dessa ampliação. É, o meu campo de ação é a universidade, né? Eu tenho a sensação que nos serviços as práticas entraram mais facilmente do que na universidade. Na universidade houve mais resistência, né? E de acordo com o curso, nos cursos médicos onde eu trabalho, né, a resistência ainda é grande. E foi bastante importante nos anos 80, nos anos 90, e a política nos ajudou bastante a fortalecer o discurso da pesquisa e do ensino dessas práticas dentro da universidade. E, e a abrir espaços, né, para o ensino dessas práticas dentro da universidade, embora a resistência continue ainda bastante significativa. E fora da universidade, o que a gente assistiu foi a expansão dos cursos livres, né? Não só mais por grupos tradicionais de prática, mas ah, por instituições de ensino que ampliam o seu leque de oferta de cursos, né? A partir de profissionais, às vezes cursos que não são só de uma prática, são de várias práticas juntos, com uma carga horária bastante questionável, né? E, e a gente teve essa ampliação da oferta no mercado privado, né? De cursos livres e de cursos de pós-graduação. Sim. E a gente tem pensado muito sobre a qualidade dessa oferta e como ela impacta o próprio fortalecimento das práticas no Brasil, né? E a qualidade Uhum. do cuidado com as práticas integrativas. A formação tem uma relação direta com a qualidade das práticas integrativas que são ofertadas para a população. Uhum. Até a Ana no chat está perguntando um pouco dessa questão da qualidade, né? O que que a gente, né? Uhum, Alguns critérios, né? Mas eu queria perguntar uma uhum, coisa antes, a gente vai chegar, viu, Ana, nessa questão da qualidade, né? Que você acho que fez uma pesquisa bem ampla, né? Nos cursos de graduação, né? Da oferta, né? De disciplinas, né? No campo das práticas integrativas e também teve a oportunidade de olhar como é que isso estava acontecendo em outros países, né? Se eu não me engano, né, em outros países, né, cresceu bastante essa inserção dentro das graduações, enquanto no Brasil a gente ainda está, né, isso ocorrendo bem devagar, né? Seria isso, né? Como é que está esse sim, se a campo gente da for graduação, né? pensar na formação médica, né, a presença do que fora do Brasil é chamado de MTCI, né, as medicinas tradicionais Uhum, complementares integrativas, ou de CAN, as medicinas complementares, né, a gente vê que o Brasil está muito atrasado, tem uma presença desse ensino nos cursos de medicina dos Estados Unidos, de Cuba, se a gente pegar um exemplo aqui na América Latina, e em países europeus, isso sem contar nos países asiáticos, né? Tem uma presença muito mais significativa. No Brasil, recentemente, houve uma pesquisa que identificou a oferta em cursos de medicina públicos e privados. Identificou que 21% das graduações em medicina tinham alguma oferta de disciplina em práticas integrativas e complementares. Isso está bem aquém dos números que a gente vê nos Estados Unidos, no Canadá, e na Europa e nos países asiáticos. Né? Na enfermagem também está bem aquém das cifras que a gente vê fora do país. uhum, Há uma resistência maior aqui, né? E a gente está avançando nisso muito mais lentamente. A gente vê que nos Estados Unidos houve políticas indutoras para promover esse ensino nas graduações em saúde, né? Em outros países também, em Cuba também houve isso. E no uhum, Brasil a gente ainda não tem isso, né? Políticas públicas indutoras
para ampliar e fortalecer esse ensino nas graduações em saúde. Sim. Eu diria até que a gente teve um movimento de endurecimento, né, da medicina, né? A gente tem, né, um crescimento muito forte, né, da medicina baseada em evidências, né? Então, que é um movimento, né, teoricamente, né, muito importante, né, da gente fortalecer a clínica a partir das melhores evidências, né? Mas o que a gente viu foi um grande crescimento de um preconceito, né? E até o Nelson fez essa pesquisa, né, né, o discurso baseado em evidência e a prática baseada no preconceito, né? E foi especificamente da homeopatia, né? As pessoas falavam, né, mal da homeopatia, aí quando se perguntava, né, isso nos cursos, né, de medicina, quando se perguntava se a pessoa tinha feito alguma revisão, alguma busca na literatura, as pessoas não tinham feito, né? Então, o discurso é muito, né, né, de que tá baseado em evidência, mas na verdade as pessoas pouco buscam as evidências, né? E como você falou, né, nos Estados Unidos né, fui pesquisar um pouco como é que estava a formação lá e a gente tem diversas pós-graduação que são os fellowships, né, que eles chamam lá de medicina integrativa, né? Então e em algumas áreas já né, especializado na atenção primária, outros em pediatria, né, integrativa, alguns em oncologia integrativa. Então, assim, isso tem crescido de uma forma bem interessante. E instituições como, né, Harvard, né, Thomas Jefferson, né, MD Anderson, Einstein, né, então, né, são universidades americanas, né, que são muito conhecidas mundialmente, que pesquisam e ensinam práticas integrativas, né? Enquanto aqui no Brasil, né, o Conselho de Medicina, né, ele faz um movimento forte, declarado, né, contrário a essas práticas, né? Inclusive na ampliação da política, eles se posicionaram altamente contra, né? Você vê que não é apenas a questão da medicina baseada em evidências, né? Que nos Estados Unidos, um país de orientação principalmente privatista na saúde e na educação, em que essa ideia das evidências é também muito forte, e as PICs avançaram lá, e avançam. Inclusive, nesses cursos de pós-graduação, como você comentou, mas nas graduações em saúde. Houve, a partir de incentivos públicos, um financiamento para pesquisa das complementares em alternative medicines, né, nos Aham. Estados Unidos, e com estímulo às universidades pensarem num programa mínimo de ensino, de inserção desse ensino nas graduações em saúde, né? Uhum, uhum. Com incentivo financeiro para que as universidades fizessem isso, né? Com financiamento de linha de pesquisa e de construção de projetos pedagógicos para a inserção desse ensino nas graduações em saúde, né? E Sim. foi um projeto bem sucedido. E você vê, num país que valoriza, que produz muita pesquisa em termos de evidências médicas e de cuidados em saúde, e um país que valoriza também as práticas integrativas e complementares. Eu considero a graduação um nível básico de formação, né? Como aconteceu nos Estados Unidos, porque as pessoas saem da sua formação, vão para os serviços de saúde já com formação sobre as práticas integrativas, né? De maneira que elas podem conversar com especialistas em práticas integrativas, podem orientar um paciente, podem encaminhar um paciente para um especialista, podem conversar com o paciente que vem perguntar para o profissional sobre uma prática ou outra, porque eles tiveram uma formação consistente na graduação. Isso não Uhum. acontece no Brasil. A presença desse ensino das PICs nas graduações em saúde no Brasil ainda é muito pequena, muito marginal, frágil, inconstante, né? E isso faz com que a maioria dos profissionais que se formam e vão para os serviços, eles não conhecem.
sim. adequadamente ou suficientemente as PICs. Então, quando vem um paciente conversar com eles, ou eles têm que dialogar com um profissional especializado em PICs, não sabem. E, às vezes, por não saber, se escondem por trás da capa do preconceito, né? Uhum, claro. E E eu acho que inclusive, né, não ter habilidade, né, para prescrição, por exemplo, né? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né, do diálogo, né, com alguns profissionais, né, para ter uma ampliação, por exemplo, de um programa de fitoterapia, né, no território, é porque os profissionais nunca estudaram aquilo, né? E o profissional, ele tem que estar seguro para prescrever alguma coisa, está correto, né? Então, ele não vai prescrever alguma medicação fitoterápica se ele não conhece minimamente ela, né? Então, isso foi um dos esforços que a gente fez lá, né, no Ministério, né, de ter uma formação básica, né, de 100 horas para os prescritores, né? Então, ali é o suficiente para ele aprender tudo? Não, mas é um, né, já é um básico, né? Quebrar alguns mitos, trazer, né, de como lidar com essa questão da prescrição e também, né, para que o profissional aprenda a dialogar com aquilo que acontece no território, né? Então existiam, né, mais de uma oferta no Ministério, uma era pelo DAF, né, o Departamento de Assistência Farmacêutica, que eles, né, ensinavam a prescrever os 8 fitoterápicos que estavam na Rename, que era importante, né? Era a oferta Rename, a Relação Nacional de Medicamentos, e tinham 8 fitoterápicos disponíveis lá, né? Então eles tinham que aprender a prescrever aqueles medicamentos, né? Mas a nossa preocupação na atenção básica, né, já que o DAF estava tomando conta, digamos assim, dessa parte, era ensinar eles entenderem o que é a planta medicinal, né? Então, também a prescrever a droga manipulada, né, e o medicamento, né? Mas o que o território usa, né, é a planta medicinal no dia a dia. Então ele tem que saber dialogar com a população, né? Então foi uma das eu me iniciativas que a gente lembro fez.